Inicialmente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao convite da comissão organizadora e eu gostaria de agradecer em especial ao professor Líbio, meu professor na Faculdade de Medicina de Itajubá, e que eu tenho como exemplo na nossa profissão. Eu irei falar sobre a história da cirurgia da hérnia discal lombar. O conceito de lombociatalgia, hoje, ele é bem definido. Ele é fruto de uma evolução histórica desde a época dos faraós, há milhares de anos. E o símbolo que nós chamamos da cruz ansata, ele que representa a vida eterna, a imortalidade, a vida após a morte. E essa crença veio da cultura da criação de gado nesta época, em que o sêmen, que representa a fertilidade, tinha uma origem da vértebra torácica do touro. Então, nós observamos a imagem, vemos a vértebra torácica do touro com um longo processo espinhoso, semelhante à cruz ansata. Essa cruz ansata, tanto descrita nos seus símbolos, hieróglifos, e nas tumbas dos faraós. Isso há 2.500 anos atrás. E essa cultura ela permaneceu por muitos anos, por centenas de anos. Até todos conhecem a máscara de Tutancâmon, já estamos há 1.200 anos, há 1.200 anos antes de Cristo, então de 2.500 a 1.200 anos antes de Cristo, a cruz ansata, que nós vemos na borda, essa máscara ela está no Museu do Cairo, todos sabem, pesa 11 quilos de ouro, representando ainda a imortalidade e a vida eterna. James era um arqueólogo que, da década de 30, estudou os papiros de Imhotep. Imhotep era um médico e, além disso, arquiteto do faraó de Djoser. E, nesta época, há 2.000 anos atrás, vamos ter uma aula só de Imhotep no final desse dia, ele já descrevia a lesão neurológica ou não após a manobra, que hoje todos conhecemos como manobra de Laseg. Também nos baseamos nos aspectos históricos dos hebreus, na luta do anjo do Senhor com Jacó, e descrito no Gênesis, no livro do Gênesis. Em deferência à lesão do nervo ciático do anjo do Senhor em Jacó, o que mudou o seu nome para Isaac, o nervo ciático era considerado, nessa época, pelos hebreus, impróprio para o consumo humano. Esse não é um quadro, isso é uma pintura na parede da igreja de Saint-Sulpice, na França, em Paris, e foi pintada nos seus momentos finais de vida por Delacroix, em 1854. Indo agora para Hipócrates, que foi o primeiro a mencionar ciática, que todos falam, mas ela significa coxa em grego, e no seu tratado de previsões, ele descreve pacientes com cãibra e calafrios no quadril e pernas, e foi o primeiro a correlacionar o lado da lesão clínica com o lado da lesão na coluna vertebral. Adiante, Galeno foi o primeiro a descrever os termos lordose, cifose e escoliose, e foi o primeiro a realizar experimentos em gatos, onde ele observou a perda da força e da sensibilidade na região inferior, na região distal à lesão provocada. Por isso, é considerado por nós, cirurgiões de coluna, o pai da pesquisa em coluna vertebral. Adiante, Andreas foi o primeiro a descrever no seu tratado
de anatomia o disco intervertebral, como vemos nessa imagem. Mais adiante, já em 1779, Cotugno definiu a ciática. E muito interessante, porque ele descreveu a ciática posterior e anterior. A posterior, devido à lesão, compressão do nervo, e a anterior já tendo como um aspecto de uma dor articular. E classificou como doença de Cotugno. Então, agora, a partir desta época, nós dividimos a história da cirurgia da hérnia discal lombar em dois aspectos. Antes, como era considerado um tumor, até a época atual, como uma doença degenerativa discal. Inicialmente, descrito por Virchow, nos Estados Unidos, foi a primeira descrição da ruptura discal intervertebral, sendo na época descrita como um tumor de Virchow. Já adiante, em 1864, Lazeg, que todos conhecemos, foi o primeiro a descrever os sinais físicos do paciente com ciática, reconhecendo a relação da lombalgia e dando o seu nome à manobra que todos conhecemos. Mais adiante, Kocher, em 1896, foi o primeiro a descrever a hérnia discal traumática. É muito interessante esse relato de caso de um homem, que isso deu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, em 1909, quando ele relatou a queda de 12 metros de altura, apresentando uma protusão discal L1, L2, essa compressão medular, e que ele, com essa observação, ele recebeu o Prêmio Nobel nesta época. Esse ano de 1909 foi um ano de muitas descobertas para a cirurgia da hérnia discal, que, inclusive, Krauss foi o primeiro a realizar a cirurgia bem-sucedida para o tratamento da hérnia discal. E ele mudou já um pouco a terminologia para um encondroma. E observem essa cirurgia, ela era feita intradural, com uma abordagem com uma laminectomia ampla, praticamente abordando toda a coluna lombar, nesta época. E muito interessante, já em Taylor, neste mesmo ano, foi que começou a descrever as técnicas de laminectomia, mas ainda em cadáver. Já George e Teacher, em 1911, foi o primeiro a descrever o caso de paraplegia súbita após acidente de trabalho. Então, as causas trabalhistas iniciaram nesta época, em 1911, devido a um esforço com uma carga excessiva, sendo observado na autópsia, todos os estudos são em autópsia até essa época, com uma protusão discal no segmento T12L1. E ele descreveu como a mielite espinhal. Neste mesmo ano, Joel descreveu o caso de um paciente, esse relato é muito interessante, com sintomas de lombociatalgia transitória, e que na exploração foi negativa para a hérnia discal. E ele relatou que a teoria da regressão da hérnia na sua posição normal, já tendendo para um quadro mais degenerativo do que um quadro tumoral, mas ainda não foi aceita, prevalecendo a hipótese neoplásica. Mais adiante, em 1913, hoje o que tanto discutimos as complicações das nossas cirurgias, foi quem primeiro publicou o compêndio de técnicas cirúrgicas, já discutindo os procedimentos e as suas complicações nessa época. Em 22, Addison realizou o primeiro relato de caso de abordagem com ressecção cirúrgica abordando um segmento, com a técnica descrita anteriormente, da laminectomia no segmento no nível de L4. Já em 27, foi descrito por Pucci a inflamação do nervo ciático no foramen intervertebral, devido à artrite nas articulações. Isso é fundamental. Nós deixamos de pensar que a doença era somente do disco, mas também do foramen, onde normalmente se encontra a compressão do nervo. Dandy, em 29, já mudou um pouco o conceito, descrevendo a síndrome do disco lombar, em dois casos, descrevendo a relação do trauma, a predisposição à região lombar, a propensão para a região posterolateral, devido à ausência nessa região do ligamento longitudinal posterior, e o disco
seria afetado, já mudou-se o nome, já começaram a classificar como uma osteocondrite. Jabussi, em 1930, foi o primeiro a descrever já como uma neoplasia cartilaginosa benigna. Os conceitos estão mudando. Em 1931, até que em 1931, o alemão Small foi o primeiro a realizar uma intensa investigação sobre a anatomia e fisiologia do disco, e seus estudos baseados em necrópsia, com o uso da radiologia, estabeleceu a base moderna da doença degenerativa discal. A partir daí, deixaram de se pensar numa parte tumoral e temos o conceito atual, que Mixter e Barr, em 1933, publicaram no New England Journal of Medicine a ruptura do disco intervertebral como causa comum de sintomas. E a sua lesão foi previamente confundida como neoplasia. E a ruptura do disco é muito mais comum do que tumores da região. E a descompressão cirúrgica sendo o tratamento indicado. Até que chegamos na época de Assargil, que é a época atual, que até hoje é a conduta padrão ouro para o tratamento da hérnia discal lombar, com o desenvolvimento da microcirurgia. Foi o primeiro a utilizar a microscopia em 105 casos. Mas, como lembramos, a doença da hérnia discal não é somente do disco, mas sim do foramen. Então, Caspar modificou a sua técnica, impondo a dissectomia e a foraminotomia ao procedimento, que no mesmo período, com o desenvolvimento da tecnologia, já nessa época e das instrumentais, apresentou um resultado com uma diminuição significativa em tamanho da incisão, menor danos às estruturas na abordagem cirúrgica, e que nós utilizamos até os tempos atuais. Finalizado isso, atualmente nós classificamos como um período pós-Assargil, até a atualidade, onde procedimentos utilizando enzimas como a papaverina para a degeneração do núcleo pulposo, mas preservação do ânulo intacto, teve uma evolução não adequada, porque acelerou muito a degeneração do disco, embora se tentava já um procedimento regenerativo. Outras técnicas, percutâneos, como Sadaísa, em 1977, foi desenvolvida e atualizada por Joseph Ionipk, em 1985, agora já estamos próximos da nossa época, com as dissectomias percutâneas automatizadas, com resultado em torno de 80%. E, chegando próximo da atualidade, nós temos as substituições do disco intervertebral, com esferas de aço, mas com várias complicações devido ao afundamento no corpo vertebral, às vezes, o uso do hidrogel, mas há muita migração desse substituto discal, e atualmente nós discutimos muito a utilização das próteses, como vimos abaixo, mas com ainda as complicações não estão ainda muito bem estabelecidas, que vamos observar somente no segmento. Como falamos de história da medicina, temos que pensar no futuro. E o futuro? O futuro é a regeneração. O uso de célula-tronco. Nesse estudo, que faz parte da minha tese de livre docência, que convido a todos a assistir daqui a 2 semanas, nós identificamos célula-tronco no disco degenerado, a partir da cultura de célula 3D. E a sua cultura e a sua reutilização em níveis adjacentes e no próprio disco operado, do próprio paciente, é o que nós iremos ver em breve como futuro da hérnia discal lombar. Muito obrigado.